Neste vídeo vamos calcular dois limites em que, em princípio, teremos que fazer uso da regra de Cauchy. A regra de Cauchy diz o seguinte. Diz que a regra de Cauchy também é conhecida por regra de L'Hopital. Se f e g tem derivada numa vizinhança de A e o limite de f de x sobre g de x é 0 sobre 0, infinito sobre infinito, então o limite do quociente entre f e g é igual ao limite do quociente entre f' e g', portanto, sendo as derivadas. No entanto, antes de aplicar a regra de Cauchy, devemos pensar se é possível simplificar a expressão de forma a ter menos trabalho no cálculo das derivadas. Para isso é conveniente ter presente os chamados limites notáveis. Estes limites notáveis, que sabem-se desde o secundário, são estes que aqui estão. Os mais importantes é o limite do seno de x sobre x quando x tende para 0, que é 1. O limite de elevado a x menos 1 quando x tende para 0, que é 1. O limite do logaritmo de x mais 1 sobre x quando x tende para 0 é 1. Esses são os mais importantes. No entanto, convém saber todos. Portanto, eu vou começar por resolver o primeiro exercício, portanto, este do limite sendo 2x. Só que vou tentar simplificar previamente a expressão, se for possível. Vamos ver. Em princípio, pensamos se existe alguma forma trigonométrica que simplifique isto. Ora, sabe-se que o seno de, por aqui, o seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Portanto, isto é uma forma trigonométrica que é conhecida por forma do ângulo duplo e, portanto, eu posso escrever este limite da seguinte maneira. Portanto, vou chamar a isto a linha A e vou chamar a isto a linha B. Neste momento, vou resolver a linha A. Portanto, o limite quando x tende para 0 de 2 seno de x vezes cosseno de x, que é o que diz a forma, menos 2 é elevado a x vezes seno de x, sobre x vezes arco tangente, ou arco cuja tangente é x. Podemos pôr em evidência o 2 e o seno de x. O 2 até pode passar para fora e fica ao limite quando x tende para 0 de seno de x em evidência e fica aqui cosseno de x menos é levantado a x sobre x, arco cuja tangente é x. Podemos partir esta fração num produto de duas frações, assim, o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x vezes cosseno de x menos L levantado a x sobre arco cuja tangente é x. Ora, o primeiro limite, portanto, este que aqui está, é um limite notável. Portanto, vale 1. Então, fica 2 limite, quando x tende para 0, de 1 vezes a outra expressão. Portanto, a outra expressão. Arco tangente x. Esta também dá em terminação, porque cosseno de 0 é 1, é levantado a 0 também é 1, 1 menos 1 é 0 e a arco tangente de 0 é 0. Então, agora sim, vou aplicar a regra de Cauchy, que vou derivar, portanto, uma expressão simples, enquanto que no início a expressão era mais sofisticada. Portanto, fica o limite da derivada de cima, que é menos seno de x, a derivada exponencial é ela própria,
e a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E, portanto, isto vai dar menos 0, menos L levantado a 0, sobre 1, 1 mais 0 ao quadrado. Portanto, em cima dá menos 1 e em baixo dá 1 e, portanto, o limite é menos 1. Isto é a linha A. Na linha B, preciso de fazer aqui um truque. Bem, qual é o truque que tenho que usar? Sabe-se que A levantado de B, portanto, vou responder à linha B. A levantado a B é igual a E levantado a B vezes ln de A. Ou E levantado a B vezes log de A. Porque há quem designe o ln por log. Isto se o A for positivo. Porque não há logaritmos de números negativos. E, portanto, eu posso dizer que o limite, quando x tende para 0 mais de 1 mais 3x levantado a 1 sobre 2x, vai ser igual a 1 levantado a 1 sobre 0 mais, vai ser 1 levantado a mais infinito, e atenção que 1 levantado a mais infinito é uma indeterminação. Assim como 0 levantado a 0 também é uma indeterminação. Mas não é uma determinação onde se possa utilizar a regra de Cauchy. Portanto, vou usar a propriedade acima, portanto, A levantado a B, que é igual a E levantado a B logaritmo de A, porque aí já ficamos com uma determinação do tipo do Cauchy. Então, isto fica o limite, quando x tende para 0 mais, de E levantado a 1 sobre 2x vezes o logaritmo de 1 mais 3x. E como o limite de E levantado a qualquer coisa é o mesmo que E levantado ao limite dessa coisa, já que é uma função contínua, portanto fica ao limite quando x tende para 0 mais de logaritmo de 1 mais 3x sobre 2x. E agora isto tende para 0 sobre 0. Portanto, se tende para 0 sobre 0, posso aplicar a regra de Cauchy. E, portanto, fica E levantado. A derivada do logaritmo é a derivada do argumento, que é 3 sobre 1 mais o argumento. Aliás, o argumento é que é 1 mais 3x. E a derivada de x é 2. Portanto, isto fica E levantado a, substituindo x por 0, a 3 meios. Esta é uma forma de fazer isto. Se a expressão fosse muito grande, isto é, se tivesse que fazer muitos passos no limite, habitualmente, quando chega a este ponto aqui, fazia-se um cálculo auxiliar e, no fim, elevava-se o E ao que desse o limite. Outra maneira de fazer isso é a seguinte. É chamar y igual à expressão que nos é dada, e tomar logaritmos de ambos os membros. Portanto, como o logaritmo da potência fica 1 sobre 2x, fica ao expoente vezes o logaritmo da base. E, portanto, isto é igual a logaritmo de 1 mais 3x sobre 2x. E agora o que se faz é, faz-se o limite do logaritmo de y, quando x tende, neste caso, para 0 mais. Ou seja, o limite, quando x tende para 0 mais, desta última expressão. Portanto, logaritmo de 1 mais 3x sobre 2x. Que é exatamente a expressão que tínhamos atrás. E, portanto, dá 3 meios. Portanto, o valor de... Quer dizer, o logaritmo de y é igual a 3 meios. Em limite, né? Portanto, isto implica que o y, em limite, é igual a
quando x tende para 0, é igual a E elevado a 3 mais. Portanto, a escolha de um método ou outro é arbitrário. Cada um escolhe o que gosta mais. Eu, pessoalmente, gosto mais do de cima.